Olá. Para a gente começar a nossa conversa hoje, eu queria jogar uma pergunta aqui na mesa que, olha, parece coisa de ficção científica. O que, em nome do universo, é um criptógamo carnudo? É um nome tanto, né? E o mais curioso é que ele não vem da biologia, mas sim do centro de uma das maiores tretas teológicas do espiritismo brasileiro. Exatamente. E esse termo esquisito é a ponta de um iceberg de um debate que a gente vai explorar hoje usando os textos que nos enviaram. Isso. Basicamente, são materiais que colocam, de um lado, as ideias de Allan Kardec, o fundador da doutrina, e do outro, as de um autor chamado J.B. Rustang. E a história é que esse tal criptógamo carnudo seria o destino terrível de uma alma que regrediu, reencarnando como uma espécie de larva. Que loucura! Pois é, a nossa missão aqui é mergulhar nesse conflito de ideias. Tentar entender como duas visões tão diferentes surgiram dentro do mesmo movimento, sabe? E o debate todo gira em torno de duas perguntas, né? Duas perguntas fundamentais. Por que a gente reencarna? E, uma vez que a gente evolui, existe a possibilidade de cair tudo de novo. As respostas para isso mudam completamente o sentido da vida. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo. A primeira grande rachadura nessa história, como os textos mostram, está na razão de ser da encarnação. Por que estamos aqui? Na visão de Kardec, que é a base de tudo, a resposta parece ser bem otimista, assim. É uma visão de escola, de aprendizado. De acordo com o Livro dos Espíritos, que é a obra central, a vida na matéria é uma necessidade para a evolução de todos os espíritos. Todos, sem exceção. Sem exceção. Não tem como pular essa etapa. A fonte cita a pergunta 132, que é bem direta. Deus nos impõe a encarnação para nos levar à perfeição. Para uns, a vida aqui é uma expiação, tipo pagar uma dívida. Certo. Para outros, é uma missão. Mas no fim do dia, para todo mundo, é o único caminho para frente. E uma coisa que me pegou de surpresa lendo o material foi que isso vale até para os bons alunos do universo, né? Sim, exatamente. Tem uma parte que diz que mesmo os espíritos que sempre andaram na linha precisam encarnar. Minha primeira reação foi, ué, por quê? E a resposta de Kardec é que eles precisam vir para adquirir mérito. Não basta ser bom num ambiente perfeito, sabe? É preciso provar esse bem nas lutas e tribulações da vida corporal. Ah, É como um atleta que treina muito, mas só ganha medalha se for para competição. A vida na Terra seria essa competição, a prova final que gera um mérito. Não existem atalhos. faz sentido. Então a matéria não seria uma prisão, mas uma academia, um campo de provas. Exato. E tem uma analogia visual nos textos, tirada dos prolegômenos do Livro dos Espíritos, que eu acho fantástica. Qual? Os espíritos teriam desenhado para Kardec um ramo de videira. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, que alimenta tudo, e a alma, que é o espírito já conectado à matéria, é a uva, o bago. Que imagem poderosa. E a moral da história é que só através do trabalho do corpo, do ramo, é que o espírito, a seiva, consegue produzir o fruto e adquirir conhecimento. Ok, então essa é a visão de Kardec. A encarnação como uma universidade universal e obrigatória. Se a visão dele é essa, a de Rosten parece ser o completo oposto. Ele não vê a Terra como uma sala de aula, certo? Nem de perto. Para Rosten, a encarnação humana não é uma etapa natural da evolução, é um castigo. Um castigo. Sim, um destino que seria reservado só para os espíritos falidos. Ou seja, aqueles que tiveram o livre-arbítrio em algum estado anterior, fizeram escolhas ruins e, como consequência, caíram. Peraí, como assim espíritos falidos? Falidos em que sentido? Isso implica que existia um estado anterior à vida na Terra onde eles já tinham consciência e poder de escolha. Exatamente. Porque isso muda tudo. Deixa de ser uma jornada de espíritos novos em formação e passa a ser uma história de anjos caídos. É isso? É exatamente essa lógica. Na concepção de Rosten, os espíritos são criados num estado de perfeição relativa e a partir daí são testados. A maioria, segundo ele,
falha nesse teste. E aí são condenados. São condenados a passar pelo ciclo de encarnações na matéria. Um dos textos traz uma citação atribuída a ele que resume tudo. Não, a encarnação humana não é uma necessidade, é um castigo. Nossa, Ele até menciona que existiriam espíritos infalíveis que nunca precisaram passar por isso. a diferença é brutal. De um lado, em Kardec, a gente se vê como estudante, numa jornada. Do outro, em Rustang, a gente é prisioneiro pagando pena. Totalmente. Isso muda a forma como uma pessoa enxergaria a própria vida, o sofrimento, tudo. Muda a relação com Deus, com o universo. Passa de um sistema pedagógico para um sistema punitivo. E essa ideia de queda nos leva direto ao segundo grande ponto de atrito. Se em Rustang a gente pode cair, como é em Kardec? A gente pode ser reprovado nessa escola e voltar para a série anterior. Essa foi outra pergunta que me fez. Porque se a gente pode cair, o medo se torna um fator constante na jornada, né? Pois é. E em Kardec, a resposta é um não bem direto. É um dos pilares da doutrina. O espírito não retrocede. Não retrocede nunca. Nunca. A resposta à pergunta 118 do Livro dos Espíritos, segundo as fontes, não deixa dúvida. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Ah, entendi. Ou seja, uma vez que você aprendeu algo de verdade, uma virtude, um conhecimento, aquilo passa a ser seu para sempre. Você pode até parar de progredir, ficar estagnado por um tempo. Tipo um aluno que para de estudar. Isso, mas não desaprende o que já sabe. É uma visão que traz um certo conforto, né? A garantia de que, por mais que a gente tropece, o que foi aprendido de verdade não se perde. Com certeza. E eu vi que outros pensadores clássicos citados nas fontes, como Leon Denis e André Luiz, seguem essa mesma linha. A ideia de que a consciência, uma vez que ela desperta no ser humano, não apaga mais. Exatamente, é uma escalada. Pode ser lenta, difícil, com paradas longas para descansar, mas a direção é sempre para cima. A ideia de despencar montanha abaixo, de perder o que já foi conquistado, é totalmente descartada no sistema kardecista. Bom, se em Kardec a estrada é de mão única só para cima, em Rosten parece que tem um penhasco no meio do caminho. Um penhasco enorme. É aqui que a teoria dele entra em rota de colisão total com a outra, né? Ele não só diz que dá para cair, como ele descreve em detalhes como isso acontece. Sim, e é bem dramático. Lendo os textos, a gente vê que Rosten aponta 3 motivos principais para a queda de um espírito que, na teoria dele, já estaria num estado evoluído. Certo. A primeira causa é a queda pelo orgulho. São espíritos que se acham o máximo, que não ouvem conselhos e, por essa arrogância, acabam caindo. A segunda, pelo que eu vi, é a queda pela inveja. Isso. Seriam espíritos que olham a criação, percebem que não são todos iguais em poder e sabedoria e, em vez de admirar, se revoltam. Acusam Deus de ser injusto e caem por inveja. E a terceira, que é descrita como a pior de todas, é a queda pelo ateísmo. E isso é fascinante porque ele descreve espíritos que, mesmo estando, e aqui eu cito, no centro mesmo da luz, decidem negar a existência de Deus. É um ato de rebeldia intelectual no mais alto nível. Nossa, ateísmo é a pior falta. Mesmo para um espírito que supostamente vive na presença da luz divina, isso é Intenso. muito. E o castigo para esses casos, especialmente o ateísmo, é o que ele chama de primitiva encarnação humana. E é aqui, finalmente, que a gente volta para o nosso amigo estranho do começo. É um momento da revelação do monstro. Porque o castigo não é simplesmente reencarnar como um ser humano como a gente conhece. A coisa é bem pior. Pior como? Punição é a reencarnação nesses corpos rudimentares. E a descrição que as fontes trazem da obra de Rustang é de arrepiar. Eu li essa parte e é impressionante. Ele fala de massas quase inertes de matérias moles e pouco agregadas, compara com larvas informes que vegetam em certas plantas. E continua. Diz que elas rastejam, ou antes, deslizam, e que seus únicos instintos são os de se alimentar e se reproduzir. Tipo uma lesma, um verme. Exatamente essa imagem. Essa forma de vida primitiva seria o tal criptógamo carnudo, o receptáculo de um espírito que um dia foi evoluído. Peraí, deixa eu ver se eu processei direito. Um espírito que era inteligente,
talvez até brilhante, por um erro de orgulho ou uma crise de descrença, é rebaixado a uma massa gelatinosa, uma ameba com alma. É isso mesmo? É exatamente essa a imagem que ele pinta, uma regressão brutal, uma perda quase total da consciência e da forma, como punição máxima pela falha espiritual. Dá para imaginar que essa ideia não foi bem recebida por todo mundo. Os textos que a gente está analisando são, na verdade, críticas bem duras a isso. Muito duras. Um dos autores, José Herculano Pires, parece que desmonta a teoria a partir do próprio nome da criatura, né? Herculano Pires, que é um nome de peso no espiritismo, faz uma análise quase forense. Ele vai na etimologia da palavra. Criptógamo vem do grego, significa algo como casamento oculto. É um termo de botânica, não é? Exato, para plantas como musgos e samambaias. Ele argumenta que Rusteng pegou esse termo botânico e colou o adjetivo carnudo para tentar animalizar o conceito. Mas qual o problema de fundo, além do nome bizarro? O problema central, para Pires, é que essa ideia toda é uma forma de reintroduzir a teoria da metempsicose. A reencarnação em animais. Isso, a crença de que uma alma humana pode reencarnar no corpo de um animal ou de uma planta. Kardec combateu essa ideia com muita força, dizendo que o espírito nunca regride. Ah, claro. Então, na visão de Pires, a história do criptógamo carnudo é uma tapiação, uma fraude intelectual criada para confundir os espíritas e, no fim, ridicularizar a doutrina. Ele não mede as palavras na crítica. E as críticas não param por aí. Outro autor mencionado, Luciano Costa, ataca a ideia por um ângulo mais filosófico, mais moral, certo? Sim, a crítica de Costa é sobre a imagem de Deus que essa teoria projeta. Ele faz uma pergunta retórica que é muito forte, algo como: que Deus monstruoso é esse que se vinga dos filhos com tanto sadismo, transformando-os em larvas asquerosas? Pesado. Ele questiona a moralidade e a crueldade de um castigo que nem sequer permite ao punido entender por que está sofrendo. Para Costa, isso destrói a imagem de um Deus justo e bom, que é a base da filosofia espírita. E ainda tem uma terceira camada de crítica, vinda de uma publicação chamada Correio Fraterno do ABC, que eu achei bem interessante. Essa fonte também chama a ideia de fantasia para quem não estuda Kardec. Mas o ponto alto da análise deles é um alerta. Qual? Eles sugerem que os verdadeiros criptógamos carnudos não são vermes rastejantes. São, na verdade, uma metáfora para espíritos muito inteligentes, mas mal intencionados. Como assim? Que usam essas ideias confusas e chocantes para influenciar as pessoas desavisadas, indiferentes, preguiçosas. É uma virada genial. A criatura literal se torna um símbolo para a disseminação de ideias consideradas perigosas. Uau! Então temos a crítica etimológica, a crítica moral e a crítica metafórica. É uma rejeição em todos os níveis. No fim das contas, o que os textos nos mostram são dois sistemas de pensamento que não poderiam ser mais diferentes. Exatamente. De um lado, você tem o universo de Kardec, uma jornada de aprendizado universal, difícil, mas com progresso garantido e uma direção clara, sempre para frente. É um cosmos regido por uma lei educacional. Isso. Do outro, o universo de Rustang, um drama cósmico onde a vida na Terra é um exílio, uma punição por uma queda anterior e onde a alma corre o risco constante de uma nova queda ainda mais catastrófica. E essa briga sobre como o universo funciona, no fim das contas, não é um detalhe pequeno. É uma disputa sobre a natureza da realidade espiritual. Sem dúvida. A questão que as fontes levantam é: vivemos num universo onde o progresso é inevitável, como uma lei da física, ou num ambiente de alto risco, onde uma falha pode custar tudo que você já conquistou? E é por isso que um debate que parece tão antigo e específico ainda gera tanta paixão. Ele toca no cerne da esperança, do medo, da justiça e do propósito. Sabe, essa discussão toda me leva a um pensamento final, que vai um pouco além desse caso específico. Qual seria? O conflito entre as ideias de Kardec e Rusteng, da forma como os textos o apresentam, parece um exemplo clássico de um dilema que quase toda grande filosofia ou religião enfrenta em algum momento. Que é? Como um corpo de conhecimento, uma vez estabelecido, lida com novas ideias, novas revelações que parecem desafiar seus próprios fundamentos.
Onde é que a gente traça a linha entre uma interpretação que enriquece e expande uma doutrina e outra que, uma visão dos críticos, ameaça implodir seus alicerces? É uma tensão constante. Essa tensão entre manter a pureza original e se abrir para o novo, entre a ortodoxia e a reforma, é uma força que move a história das ideias. É um debate que nunca acaba, né?